A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, obreiros, pastores, a paz do Senhor, adolescentes. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, para o mundo. Essa palavra é santa, pura e sincera. Amém? Eu sou falho, mas a palavra de Deus é santa. Nós vamos falar hoje em Apocalipse 3, versículos 10 e 11, para a nossa meditação. Amém? Então, lendo e vamos estar orando e nós meditamos na palavra de Deus. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Pai querido e amado, Deus santo, glorioso, Deus onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta é a tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo me perdoe e coloque a palavra no meu coração, que essa palavra entre no coração dos ouvintes, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, dia 11 de junho de 2025, é o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra. Porque guardaste, medite, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga, que você que foi justo, está sendo justo, fiel, trabalhador, honrado e honra as pessoas, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei, disse o Senhor Jesus, da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pastores e obreiros, como jovem adolescente, como guardaste a palavra da minha perseverança, disse o Senhor. Lembra da palavra de Jesus Cristo? Aquele que for fiel até o fim será salvo. Como você guardaste a palavra da minha perseverança? Meu irmão, eu posso não saber, a igreja pode não saber, mas eu tenho uma pessoa que sabe como você guardou a palavra, como você lutou para fazer a vontade de Deus, para guardar a palavra da perseverança. Pastor, eu não posso saber, porque eu não sou juiz, mas tem alguém que sabe como você guardou a palavra da perseverança do Senhor. Por isso Deus, em Cristo Jesus, está dizendo para esse pastor, para essa irmã, para este irmão, para este jovem, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque você sofreu, você foi caluniado, foi perseguido, foi jogado de um lado para o outro, por causa da perseverança da palavra de Deus. Você guardou a palavra que você recebeu no seu coração e guardou a palavra da perseverança. Está entendendo? E o Senhor está falando hoje para mim, para ti, para a igreja, para aqueles que guardaram a palavra da perseverança. O que é perseverar? É viver uma vida inteira baseada na fé em Cristo Jesus. Perseverar naquilo que você aprendeu no início da sua conversão.
aquele testemunho que você deu, meu irmão e minha irmã, no tempo que você era novo convertido, o temor de Deus era sobre você. Quando falava-se do céu, você se alegrava. Quando falava do inferno, você tremia. E começava a meditar na sua palavra, que você falava no passado, na vida que você levava, que eu levava outrora. E agora está suspirando, dizendo que fui salvo. Se eu tivesse morrido naquela vida, eu teria descido para o Hades. Amado, não ponha na cabeça que tem dois evangelhos disputando uma posição. Eu vejo pastores ou pregadores falar que tem alguém que só prega inferno, outro só prega riqueza aqui na terra. Ambos têm que meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder. Persevere na oração, meu irmão e minha irmã. Você que Deus te mostrava em visões noturnas e hoje não mostra mais, Deus não te encostou. Você que modernizou, você que hoje está muito para frente. Lembra quando você era crente lá de 40 anos atrás? Que a jovem daquele tempo parecia uma anciã. De hoje é muito diferente, porque a jovem dos 40 anos atrás não se usava batons nem esmalte nas unhas. As anciãs de 70, 80 anos eram todas rebocadas, esmaltes nas unhas. Piercing não coloca ainda, mas estão com 70, 80 anos, mas muita vaidade, colar, essas coisas. Uma jovem, uma adolescente, há 40 anos atrás, não tinha no corpo a vaidade, podia ter no coração. A vaidade que tem uma irmã de 70, 80 anos. Um pastor jovem, de 40 anos atrás, um obreiro, ele tinha 95% de temor, mais do que um grande pastor de hoje. E quanto mais é grande como pastor, menos temor ele tem. Mas a palavra diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Persevere, minha irmã. Irmã, você lembra quando você tinha 40 anos ou 30 anos? E Deus te usava em profecia, revelação. Você expulsava demônio. Você lembra? Você esqueceu desse tempo. Hoje Deus não usa mais, não dá mais visões, nem revelação, nem profecia, nem autoridade para expulsar demônio. Por quê? Deus achou que você ficou velha, minha irmã? Não. O homem pode olhar e dizer, está ultrapassado para a igreja, para a obra. Mas Deus não. Pelo contrário, Deus busca homens e mulheres idôneos. Hoje nós temos na igreja até muitos idosos, mas idôneos nós estamos acontecendo muito pouco. Tem muitos poucos idôneos na igreja, muito poucas idôneas na igreja do Senhor. Eu falo com certeza. Mas a palavra de Deus é você, como guardaste a palavra da minha perseverança? Você que orava, que jejuava, meu irmão, minha irmã, nós, ia para a vigília, orava 1 hora, 2 horas. Satanás tentava, mas nunca tinha brechas, portas abertas. Se viesse uma brechinha, corramos para a oração e apresentar ao Senhor aquela brecha que ele fechasse. Você lembra disso? O Senhor Jesus Cristo diz que é para amar o seu semelhante como a si mesmo.
por que os discípulos e os primeiros pastores tinham autoridade para curar os enfermos? Porque eles guardavam a fé, o amor e a comunhão. E ele amava a Deus sobre todas as coisas e os irmãos como se fosse ele mesmo. Ah, mas o pastor era duro, o pastor era justo, duro pela palavra sobre a vida dele, da esposa, dos filhos e dos membros. Amados, Deus não quer que eu esteja na igreja com medo de ir para o inferno. Porém, quem mais pegou sobre poder de cura e fez mais cura foi Jesus Cristo. Quem mais pregou sobre os céus, sobre o reino dos céus, foi Jesus Cristo, porque ele conhecia os céus. Mas quem mais pregou sobre o inferno também foi Jesus Cristo, porque ele também conhecia o inferno. Está entendendo? A doutrina de Jesus Cristo é santa e pura. Deus é santo. Não se mistura com o pecado. Como não tem purgatório, existe céu, paraíso e Hades, céu e inferno. Aquele que morrer, mesmo sendo crente, Jesus Cristo falou, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas ele está dizendo para a igreja, para mim, para você, minha irmã, meu irmão, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Ele está dando uma luz, uma esperança. Se guardarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra da perseverança, perseverar no amor, perseverar na doutrina, perseverar na oração, no partir do pão, na comunhão, carregando a cruz do irmão que está caído, visitar os enfermos, as viúvas e os órfãos, guardar a palavra da minha perseverança. Disse o Senhor, também eu, disse Deus, disse Jesus, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Eu, disse o Senhor Jesus Cristo, eu também te guardarei. Jesus Cristo é fiel e verdadeiro. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Porém, se eu, você, nós, a igreja, não guardarmos a palavra da perseverança do Senhor, não guardarmos a palavra santa do santo que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Se não guardar, não tem lugar no reino dos céus. Amados e queridos irmãos, não se engane, não se deixe se enganar por alguma coisa que as pessoas falam que não tem importância. Tudo, meus irmãos e minhas irmãs, que o mundo faz, que não é crime, mas é pecado, nós não podemos fazer. Toda maneira que o mundo anda, palavra que eles falam, que eles dizem, que não é crime, não está ofendendo a moral de ninguém, mas é pecado, nós não podemos fazer. Porque para viver neste mundo, segundo a sociedade, nós temos uma norma. Quando falamos demais, pagamos o preço.
Quando roubamos, vamos presos. Quando matamos, vamos presos ou morremos. Quando adulteramos, estamos pegos pelo o homem traído, a mulher traída, com certeza sofreremos consequências. Podemos morrer, perder a família, perder o caráter, perder a moral. Não tem um código penal para aquele que galanteador, para aquele que estupra, para aquele que adultera. Tem um código penal para que o estupro, porque é contra a vontade da pessoa. Mas o pecado do adultério não tem código. Então, perante a sociedade, eu posso viver adulterando, prostituindo, e não tenho passagem na sociedade, na polícia. Não sou fichado, mas a Bíblia diz que tais coisas é pecado. Fala em Apocalipse 22 que ficarão de fora os adúlteros. Está entendendo? Não tem uma lei que determina a prisão para homossexuais ou lésbicas. Para a sociedade não é crime, mas voltando para a Bíblia é pecado. Quem não entrar no céu, quem não guardar a palavra da perseverança, então o Senhor não vai dizer, eu também te livrarei. Quantas pessoas, meus amados, que conhecem a palavra de Deus e partem para a eternidade num sufoco muito grande, enfermidade diuturnamente, porque não guardou a palavra da perseverança do Senhor. O Senhor Jesus Cristo não pode levantar para livrar ele da hora da tentação que virá sobre o mundo, as provações. Porque o Senhor Jesus Cristo não me chamou para julgar. Jesus Cristo não o julgou, ele não veio para isso. Eu não vim para julgar o mundo, disse Jesus, e sim para salvar o homem. Amados, quantos juízes tem dentro da igreja? Quando nós julgamos o irmão que pecou, a irmã ou o jovem, excluímos, nós fazemos o papel de juiz, damos a sentença. Está entendendo? Então eu sou juiz, eu não sou advogado. Se eu estou prendendo, eu não estou chamando para a liberdade. O Senhor me chamou para apacentar, para aconselhar essa jovem, esse jovem, essa mulher, este homem. Guardar a palavra da perseverança do Senhor, para no dia da luta que virá sobre a terra, sobre todo mundo, disse o Senhor, eu também te guardarei. Pastor, você quer ser guardado da angústia, da aflição no final da vida? Medite nessa palavra, guarda a palavra da perseverança. Se lá atrás, quando você se converteu, os homens de Deus te ensinaram pela Bíblia, isto é pecado, a bebida, a mentira é pecado, ele estava na Bíblia. Por que você não guarda a palavra da perseverança? Amados irmãos, quando Jesus me salvou, muitas coisas eu aprendi com os primeiros pastores. Sinceramente, eu admiro tudo que eu aprendi, eu glorifico o nome do Senhor. Ainda que a igreja foi ficando moderna, eu continuei
errando, porque eu sou falho, eu sou pó, eu sou cinza. Mas eu não modernei, não entrei para a modernização. Eu procuro guardar a palavra da perseverança do Senhor, como eu aprendi, como os meus pastores primeiro me ensinaram. Por isso, meus amados, que eu olho para a igreja e digo, Senhor, a Bíblia diz que nós vivemos aprendendo e vamos morrer sem saber de tudo. Senhor, levanta homens entendidos, homens espirituais, para ensinar essa igreja que aquilo que é vaidade, toda vaidade é pecado diante de Deus. Faça, não escute ensinamento. Não pense que a igreja vai diminuir, meus irmãos. Pastores, lembra-se dos 30 anos atrás. Final do ano, a igreja, normalmente 30% da igreja, pelo menos, faltava, viajava. Mas em novembro, só era todo mundo na secretaria pedindo carta de recomendação para onde ia. Lá onde estava servindo a Deus. Estava na visita, nos parentes, nos estados, estava com a cada recomendação. No dia que voltava, o pastor de lá assinava. A sua igreja saiu 30% da igreja. Dependendo do local, teria 31% de membro. Pessoas de outros estados vinham visitar a família. E todos traziam carta. O senhor lembra disso aí? A igreja do Senhor Jesus Cristo era simples, mas havia poder, havia profecias, havia revelações, pastores, irmãos e irmãs. Infelizmente, a igreja cortou esse vínculo com o Espírito Santo, como a falta da oração. Meus amados irmãos, nós marcamos um período de oração na igreja e chega lá a ter 1 hora para me orar. Eu vou falar 10 minutos ou 15. Vou cantar uns 4 hinos. Vamos chamar o irmão fulano e a irmã fulana. Nessa hora vai orar 10 minutos, olha lá. Meus amados, isso é 1 hora de oração. É 1 hora de clamor aos pés do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo ia para o monte orar, ele não ia para sentar e conversar com os discípulos. Ele orava. Guardar a palavra da minha perseverança, disse o Senhor. Eu também vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Aleluia, meus amados, irmãos e irmãs, vocês viram a praga, a lepra que veio no mundo em 2020? Você lembra a situação? Aonde estava o poder, a confiança da igreja do Senhor Jesus Cristo? Se nós guardarmos a palavra da perseverança do Senhor Jesus, vamos olhar para dentro de nós, pedir misericórdia ao Senhor e dizer, Senhor, o Senhor determinou, o Senhor mandou ir de curar os enfermos, expulsar os demônios. E se o meu povo,
que clama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei do céu, sararei a terra, e nenhuma das pragas que enviei sobre o Egito virá sobre o meu povo. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo está acarrotada de todas as pragas mortíferas, é por causa da falta da perseverança na palavra de Deus. Se a igreja quiser ter o poder da cura, precisa voltar-se para a palavra, na oração, na comunhão, na humildade. Lembra que Paulo, que até onde perseguia a igreja, no dia de hoje, digamos, ele repreendeu o primeiro pastor que Jesus Cristo colocou a igreja nas mãos dele, porque esse homem estava vivendo como fosse um gentio. E o apóstolo São Paulo, que perseguia a igreja depois de convertido, ele repreendeu o grande apóstolo e pastor Pedro. Quem sou eu para repreender um pastor sem ser excluído ou até processado? Meus amados, mas se não perseverar nessas coisas, na palavra do Senhor, também o Senhor não pode livrar da provação que virá sobre todo o mundo, pelo mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A provação vem sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus amados e queridos irmãos, eu falo para o irmão, para a irmã, para o pastor, para o obreiro, para o jovem, para a jovem, adolescente e crianças. O céu é bem ali, mas o inferno está bem antes. Para nós entrarmos no céu, temos que perseverar, passar por um deserto, para não morrermos no deserto e ir para o inferno. Temos que perseverar, recebendo o maná dos céus. Aleluia! Recebendo do Senhor as cordonizes, recebendo a palavra, enfrentando os leões, os úlceros, levantando a cabeça para glorificar o nome do Senhor. Ainda que não tenha chuva, ainda que não faça sol, ainda que não esteja plantação, ainda que não esteja o dinheiro para fazer compra, ainda que a saúde esteja debilitada, perseverar na oração, perseverar na vida de santidade, porque o Senhor vai te livrar, meu irmão e minha irmã, da hora da tentação. Ainda que você seja infeliz aqui na terra, como homem e como mulher, minha irmã, meu irmão, essa carga não foi Jesus Cristo quem colocou nas suas costas. O seu casamento foi você quem escolheu segundo a carne. Você não perguntou para Deus se este era o seu esposo, se essa era a sua esposa, porque você achou a beleza da mulher, o porte físico atraente do homem, e você desejou, se deu errado. Persevere na presença do Senhor Jesus Cristo. Não apresente ao Senhor, vivi na sua casa, casei na sua casa. Olha a situação do meu casamento.
Será que você perguntou para o Senhor, com o coração voltado: Senhor Jesus, eu preciso casar, mas essa mulher é a mulher que o Senhor se preparou para mim. É este homem que o Senhor preparou para mim. Em espírito, não busquem profecias, em palavra para que Deus fale. Porque quando você fala, eu vou na igreja para Deus usar alguém para falar comigo com respeito à moça ou ao rapaz. O inimigo está ouvindo. Ele pode usar a qualquer um. A Bíblia é bem clara. Perseverai. Perseverai na presença do Senhor. Pastor, mas agora o que eu faço? Diga para o Senhor: o erro foi meu. Tende misericórdia de mim. Me ajuda. Me dê graça. Eu quero viver na tua presença. Se Jesus Cristo quiser te trazer o homem que ele te escolheu para você, quando você escolher um, ele vai enviar esse homem. Se Jesus Cristo quiser enviar a mulher para você, que você escolheu outra, ele vai enviar ela hoje para você. Pode estar mais velha. E o tempo que era de você viver com ela, não era com a outra. Se alguém errou, foi você, meu irmão, minha irmã. Se alguém errou, foi eu. Se alguém errou dentro da igreja, somos nós, pastores. O Espírito Santo só sofre com as nossas atitudes. Quer ter o poder da cura. Quer chamar a igreja para orar em favor deste mundo. Nunca houve dentro da igreja um número tão grande de filhos de crente nas drogas, na bebida e na prostituição. Mas também nunca houve um número tão grande de homens e de mulheres divorciados, adulterando dentro da igreja, traindo e sendo traído. A igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia, é um hospital para os doentes. Quem entrar neste lugar, os crentes são enfermeiros, os pastores e obreiros são anestesistas, são médicos clínicos geral, são ortopedistas, são cirurgião, são todo tipo de medicina está na igreja. Os membros jovens são enfermeiros que ajudam esse povo a ter os médicos. O Espírito Santo entra nos corações para curar as almas feridas. O poder da cura está nas mãos dos discípulos, dos pastores. A Bíblia nos afirma. O grande apóstolo São Pedro, quando aumentou a murmuração entre o povo, porque a viúva era deixada de lado, ele fez uma reunião e vamos levantar. Homens cheios do Espírito Santo, não é amigos, é cheio do Espírito Santo. Isso é cheio do Espírito Santo, aquele que Jesus Cristo quer encher do Espírito Santo para cuidar das causas das viúvas. Mas nós permanecemos na palavra e na oração. Quando chegava o enfermo, eles a curavam. Nós somos a igreja, nós somos os discípulos, somos os pastores, somos os apóstolos que Jesus Cristo entregou na igreja, deixou na terra.
Como está a nossa perseverança? É isso que o Espírito Santo cobra de nós. Venho sem demora, disse o Senhor. Antônio, José, Maria e João, jovens e adolescentes, pastores e obreiros, grandes e pequenos, venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Amados e queridos irmãos, a coroa que está preparada para ti, para mim, para nós. Quem vai tomar essa coroa não é o irmão, não é a irmã e não é o pastor. Quem quer tomar esta coroa de mim, de ti, de nós, chama-se Satanás. Então, quem não perseverar na oração, na doutrina desta palavra, eu lamento avisar, quem não entrar pelas portas, que é Jesus Cristo, no reino dos céus, entrará pela porta escancarada, que é no reino das trevas. E lá Jesus Cristo não está. Jesus Cristo, ele pregou. Lembra de uma coisa, para você se livrar do inferno, para mim, eu me livrar do inferno, eu tenho que viver no amor, amando o meu irmão e a minha irmã, amando meus vizinhos, amando os inimigos, aqueles que tornaram-se meus inimigos, aqueles que falam mal de mim, eu preciso de amar, orar por eles para que eles conheçam a Deus. Não basta eu dizer, por que você é crente? Eu quero morar no céu. Se perguntar para Satanás, até ele tem desejo de morar no céu, mas ele não pode entrar. Se perguntar para o macumbeiro, na hora da morte, os demônios preparando para levar, ele está sentindo e vendo os demônios. Ele vai lutar e dizer, eu quero entrar no céu. Mas será que ele perseverou na palavra de Deus de santidade? Então, meus amados, além de tudo isso, poupe a sua família, poupe a você mesmo, poupe ao Senhor Jesus Cristo, poupe a medicina que está com você, todos os dias sofrendo, pessoas perdendo noite de sono, porque o Senhor Jesus Cristo vai te colocar num cadinho. Quem não conhece o cadinho, é um lugar muito quente para derreter o chumbo. Amados, e Deus vai purificar a sua alma. Mas tem uma maneira de você livrar disso. Tem uma maneira de eu me livrar disso. É perseverar na palavra. Guardar a palavra da santidade. A palavra da humildade. Minha irmã, meu irmão, você prega a palavra de Deus. E você está de ponta a ponta, enfermo ou enferma. Você pega a cura divina e está cancerosa ou canceroso. Você espera que Jesus Cristo cura e você está enfermo. Você pega que Jesus é a vista do cego e você está com bengala. Que levanta os paralíticos e você está na cadeira de roda. Meus amados, Jesus Cristo faz tudo isso.
Se eu e você está com esse problema, é o nosso pecado. Porém, Deus está levantando pessoa que guarda a palavra da perseverança, porque Ele não vai enviar o cego para abrir a vista de outro cego. Ele não vai levantar um paralítico para levantar outro paralítico. Ele vai levantar o homem sensato, sisudo, cheio do poder, com a autoridade do Espírito Santo, para dizer para o paralítico: Jesus Cristo te dá saúde, levanta. E Ana vai para a sua casa. Para dizer para o canceroso: você não conhece a Jesus, mas o Jesus que eu sirvo, ele vai te curar. Levanta e vai para a sua casa. O Jesus que eu sirvo, ele dá vista ao cego. Veja, meus amados, em breve vem, disse Jesus. Conserva o que tens. O que você tem, meu irmão e minha irmã? O que eu tenho, meu irmão e minha irmã? O que nós temos, pastores? A salvação dada por Jesus Cristo, pela bondade dele, de graça. Então agora é só perseverar na palavra da obediência. Conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Minha irmã, meu irmão, meu companheiro pastor em Cristo Jesus, você tem uma coroa eterna. É só perseverar na palavra de Deus. Às vezes, para perseverar, não é tão simples, porque Jesus Cristo, para perseverar no mandado do Pai, ele teve que morrer na cruz do Calvário. As sociedades, os doutores, os escribas, os sacerdotes não aceitaram, foi eles que mandaram para se crucificar. A igreja de Deus da época, a nação de Israel, mandou crucificar a Jesus. Às vezes, meus irmãos, dói no coração quando sabe que a igreja está mandando embora, que a igreja ignora, que os pastores estão matando, que os obreiros estão jogando fora. Lembra-se que você é a semelhança de Cristo Jesus. Persevera nessa doutrina, no amor, na paz. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe os pastores e obreiros, amigos ouvintes. Que Deus abençoe essa nação. Estarei orando para que Jesus Cristo conforte os corações. Querido Deus, bondoso Pai, essa é a Tua palavra que foi pregada, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela Tua infinita bondade e misericórdia, Senhor, salva, Senhor, as nações, salva o nosso presidente, salva o governador, salva o prefeito, o vereador, deputados estaduais e federais, salva o Senado, salva o juiz, Pai. Salva esse mundo, Pai, as guerras que estão acontecendo. Ó Deus, salva o adulto, a prostituta, o afeminado. Ó, salva o macumbeiro, o estuprador, o drogado, o passador de drogas, salva o traficante, meu Pai. Ó Deus querido, salva os meus inimigos. Salva, Pai querido e amado, aqueles que estão se prostituindo, os mentirosos, os bêbados, salva das garras de Satanás, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, cura os cancerosos, os lunáticos, os aidéticos, ó seus paralíticos, cegos, coxos, mancos, ó Deus querido, colesterol, aquele que tem problema de colesterol, problema de diabetes, cura, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, cura, Senhor, os corações, ó Senhor, aquele que sofre de infarto,
Ó Deus Santo e amado, cure toda enfermidade, em o nome do Senhor Jesus. Perdoa os pecados, principalmente os meus, que são muitos. Ah, Senhor, abençoa as irmãs, todos os irmãos e irmãs, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a minha igreja, aonde eu congrego. Abençoa meu pastor, os demais pastores. Abençoa minha esposa, minhas filhas, Senhor, minhas netas, meu neto, meus genros. Pai, abençoa minha família. Abençoa a família na face da terra. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.